Oi, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje eu estou de volta para dar continuidade aos nossos conteúdos de matemática da nossa apostila 4 do capítulo 34, simetria de rotação e translação, das páginas 478 a 491. A simetria pode ser observada em diversos seres vivos. No corpo humano, por exemplo, podemos identificar um eixo de simetria que indica a existência de simetria axial, vista no módulo anterior. Na verdade, todos os mamíferos apresentam simetria axial, também conhecida por simetria bilateral, termologia mais comum em biologia. A simetria axial é aquela que a gente tem um eixo, certo? Uma linha, vamos supor assim, e que divide as partes em iguais. Quer dizer que este lado é igual a este. Tá? Os outros seres vivos, porém, apresentam um tipo de simetria diferente. É o caso do pepino do mar, mostrado na foto ao lado, cuja aparência não faz lembrar a reflexão em relação a uma reta, como no caso do corpo humano. Seus vários tentáculos em torno da boca dispõem de maneira circular, dão a ideia de giro ou rotação. Este pepino do mar apresenta uma simetria chamada radial. Neste módulo, vamos estudar uma transformação geométrica denominada rotação, que serve como base para definir a simetria radial. Vamos também trabalhar com outra transformação geométrica importante, a translação. Aqui, se a gente pensar um eixo que corta isso aqui no meio, este lado não fica igual a este. Ou aqui não fica igual, ou aqui inclinado também não fica igual. Aí ele fala rotação. Observe a figura a seguir, formada por várias linhas retas. Sua aparência sugere o movimento de rotação, semelhante ao que vimos na foto do pepino do mar. Inicialmente, vamos investigar essa figura. Se essa figura apresenta simetria axial. Colocando uma régua em diferentes posições sobre a figura, tente encontrar um eixo de simetria. Vamos lá. Se eu colocar a minha reta aqui, ó, tá? Este lado fica igual a este? Se eu pôr a reta aqui, este lado fica igual a este? Não. Se eu colocar a reta na diagonal, este lado fica igual a este? Não. Então, quer dizer que ela tem um eixo de simetria? Não. A figura não apresenta eixo de simetria. A figura apresenta simetria axial? Não, ela não tem a simetria axial. Por quê? Porque a simetria axial ela tem um eixo de simetria. Então, ó, a figura não apresenta simetria axial, pois não possui eixo de simetria. Isto significa que não existe uma reta que divida a figura em duas partes, de modo que uma seja simétrica da outra em relação a essa reta. Para compreender o tipo de simetria existente na figura acima, que é essa aqui, vamos estudar agora uma transformação geométrica denominada rotação. Bom, gente, aqui ele pede para a gente usar uma régua e desenhar as linhas com linhas tracejadas, os segmentos OA, OB e OC. Vamos lá, tá aqui, ó. Eu vou desenhar o segmento OA, OB, que bate aqui em cima, e OC. Tá? Foi isso que ele pediu para a gente fazer. Depois ele falou, usando o compasso, trace 3 circunferências com centro no ponto O, com raios medindo OA, OB e OC, respectivamente. Vamos lá, ó. Ponta do compasso, abri até o A, tracei uma circunferência. Ponta do compasso, abri até o B, tracei outra circunferência. Ponta do compasso, abri até o C,
e tracei outra circunferência. Desculpa, vamos lá ver o que ele pediu. Marque sobre a circunferência de raio OA o ponto A', de modo que o ângulo A' OA' meça 90 graus. Atenção! O ponto A deve ser marcado de forma que, para ir de A até A' sobre o arco menor A', seja necessário deslocar-se em sentido horário. Marque sobre a circunferência de raio OB o ponto B', de modo que o ângulo BOB' meça 90 graus. A marcação de B' também deverá ser feita no sentido anti-horário. A mesma coisa com a circunferência OC. Então, o que ele pediu? Eu peguei meu transferidor, coloquei meio aqui, 0, onde deu 90 graus, eu marquei meu A'. Meio do transferidor, 0 no sentido do B, onde deu 90 graus na circunferência que está o B, eu marquei o B'. Meio do transferidor, 0 no sentido do C, onde dá 90 graus em cima da circunferência que passa pelo ponto C, eu coloquei meu ponto C'. E aí, eu uni A', B', C'. Então, quer dizer que este triângulo aqui sofreu uma rotação, ó, tá vendo? Ó, de 90 graus em relação a este outro triângulo. Aí ele fala assim, ó, usando a régua, desenhe o triângulo A', B', C'. A construção que você acabou de fazer corresponde a uma transformação geométrica denominada rotação. Dizemos que o triângulo A', B', C' foi obtido através de uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário em torno do ponto O, aplicada ao triângulo ABC, que é o que eu mostrei aqui. Meça os lados dos triângulos ABC, A', B', C' e complete a tabela abaixo com as medidas encontradas. No triângulo ABC, o lado AB mede 3, o lado AC 4 e o lado BC 5. No triângulo A', B', C', o lado A', B' mede 3, A' C' mede 4, B' C' mede 5. De acordo com as medidas obtidas no item 9, aqui, você pode afirmar que os triângulos ABC, A', B' e C' são congruentes? Sim, eu posso afirmar que eles são congruentes pelo caso lado, lado, lado. Por quê? Porque o lado correspondente, o lado AB, o correspondente dele é o A', B' e eles têm medidas iguais. Aqui também, o lado AC, o correspondente A', C', medidas iguais. O lado BC, o correspondente B', C' também tem medidas iguais. A conclusão a que você chegou no item 10 não valida só para triângulos. Ela pode ser generalizada para qualquer rotação, como feito a seguir. Uma figura F, ao sofrer uma rotação, tá vendo? Ó, não se altera as figuras. F e F' sempre serão congruentes, não importa a rotação. Se é de 10 graus, 20 graus, 100 graus, 150 graus, 180 graus, elas não sofrem alteração, elas continuam congruentes. Simetria radial. Observe a figura a seguir. Vamos ver o que ele pede. Essa figura apresenta eixo de simetria? Vamos lá. Se eu traçar um eixo aqui, este lado fica igual a este? Não. Se eu traçar um eixo aqui, este lado fica igual a este? Não. Se eu traçar um eixo na diagonal, este lado fica igual a este? Não. Então, ela apresenta eixo de simetria? Não. Tá? Ela possui simetria axial? Não. Por quê? Porque ela não tem eixo de simetria para ser a simetria axial. Então, ó, não.
a figura não possui eixo de simetria, ou seja, ela não tem simetria axial. Em outras palavras, não existe uma reta que divida a figura em duas partes, de modo que seja simétrica da outra em relação a essa reta. 2. Recorte uma folha de papel vegetal. Se você não tiver papel vegetal, pode ser um papel de caderno, um papel sulfite. Na cozinha, a gente costuma usar aquele papel manteiga, também dá para fazer, tá? Um pedaço quadrado com aproximadamente 10 centímetros de lado. Então, eu vou cortar um quadrado de 10 por 10. Coloque o quadrado de papel sobre a figura acima e copie o contorno dela. O que ele está pedindo para fazer? Colocar o papel aqui e copiarmos o contorno. Depois, o que ele pede para fazer? É possível, mantendo o ponto O fixo, fazer uma rotação no pedaço de papel vegetal até que o contorno que você desenhou volte a coincidir com a figura? Tente fazer tal rotação e registre suas conclusões. Ele pede para a gente pegar esse papel que a gente desenhou. A dica: coloca a ponta seca aqui, segurando o papel que você desenhou, afixado aqui, e gira esse papel. Veja se ele vai coincidir dentro dessas figuras. Se eu girar, ó, ele vai bater em cima dessa, vai bater em cima dessa e vai voltar no inicial. Então, ele pergunta aqui, ó, dá para fazer isso? Dá para fazer essa rotação? Sim, é possível realizar tal rotação. A operação que você realizou com a figura anterior mostra que ela é simétrica. Trata-se, porém, de outro tipo de simetria, diferente da axial. É a simetria radial ou de rotação. Veja a seguir como podemos defini-la mais precisamente. De olho na simetria radial. Considere uma figura F, tal que, aplicando a ela uma rotação menor que 360 graus, em torno de um ponto O, obtemos uma figura F. Neste caso, dizemos que F apresenta simetria radial ou de rotação. O ponto O é chamado de centro de simetria. A figura abaixo, ao sofrer uma rotação de 90 graus em torno do ponto O, indicada pelas setas, volta à posição original. Portanto, ela apresenta simetria radial. Os triângulos que compõem a figura foram pintados de cores diferentes para facilitar a identificação. Vamos lá, ó. Aqui ele fez um giro de 45 graus, que veio para cá. Desse 45, se ele fizer um giro de 90, ele volta à posição inicial, tá certo? Qual é a medida em graus da rotação que você realizou no item 3? Registre seu raciocínio. Volta lá. Aqui eu fiz um giro de 45, o rosinha deu aqui. Se eu fizer o giro de 90, o rosinha vai dar aqui. Para mim fazer um giro para ele voltar nessa posição inicial, de quanto que foi esse giro? De 120 graus. A figura é composta em 3 partes congruentes, que sobrepõem após uma rotação específica. Volta. Se eu pensar numa circunferência aqui, ela está dividida em 3 partes diferentes. Então, eu fiz o quê? 360 dividido por 3, que deu 120. Observe que uma rotação de 240 graus também faria o contorno coincidir com a figura original. Simetria em relação a um ponto. Considere a figura a seguir, em que o quadrilátero A', B', C', D' foi obtido a partir de uma rotação aplicada ao triângulo ao quadrilátero ABCD em torno do ponto O no sentido horário. Usando o compasso, trace o arco de circunferência com centro em O sobre o qual ocorreu a rotação do vértice A.
ponta seca no O, abertura até o A, tracei esse arco aqui, aonde deu quem? O A'. Se eu pôr ponta seca no O, abertura no B, fazer o arco de rotação, vai dar no B'. Ponta seca no O, abertura no C, o arco de rotação, dará no C'. Abertura no O, ponta seca no D, arco de rotação, dará onde? No D'. De quantos graus foi a rotação aplicada? Gente, é só a gente ver isso aqui, ó. De quantos graus que é isso aqui? 180 graus. Então, a rotação foi de 180 graus. Com uma régua, trace o segmento A'. Volta. Trace o segmento A'. Tá aqui, ó. O ponto O pertence a esse segmento? O ponto O pertence ao segmento A'? Sim, pertence ao segmento A'. O que o ponto O representa em relação ao segmento A'? Gente, olha, quantos quadradinhos eu andei aqui? 2. E aqui, 2. Então, quer dizer que ele está onde? No meio. Então, o que esse ponto O representa do segmento A'? O ponto médio do segmento A'. Coloquei aqui, ó, o ponto médio de A'. Os pontos A' possuem algumas características relacionadas ao ponto O. O que você identificou no item 3? Graças a essas características, dizemos que a linha é simétrico de A em relação ao ponto O. Veja como podemos definir de maneira mais precisa essa situação. O simétrico de um ponto A em relação ao ponto O e o ponto A', tal que O seja o ponto médio do segmento A'. Ele está aqui no meio, este lado é igual a este. Trace os segmentos BB', CC', DD'. Você identifica alguma simetria desses pontos em relação ao ponto O? Sim, a gente identifica, tá? Ó, traçou aqui, ó. Este lado é igual a este lado é igual a esse e assim por diante. Sim, os pontos B', C' e D' são simétricos dos pontos B, C e D em relação ao ponto O, respectivamente. A observação que você fez no item 4 permite dizer que o quadrilátero A', B', C', D' é o simétrico de ABCD em relação ao ponto O. Esta relação de simetria é uma situação especial das rotações, que acontece apenas quando realizamos uma rotação de 180 graus. Em resumo, quando uma figura F sofrer uma rotação de 180 graus em torno de um ponto O, a figura F' obtida é simétrica de F em relação ao ponto O. A curva que delimita a figura a seguir é chamada de elipse. O ponto O é o centro da elipse. A elipse apresenta simetria radial? Se necessário, utilize um papel vegetal para ajudá-la a responder. Vocês iriam fazer a mesma coisa, faz o contorno, põe a ponta seca aqui, tenta fazer os giros e ver se ela volta à posição original. Volta. Então, sim, a elipse apresenta simetria radial. Marque 3 pontos quaisquer sobre a elipse. Marquei ponto A, B e C. Em seguida, usando uma régua, determine o simétrico de cada um deles em relação ao ponto O. Peguei a régua, coloquei ela nesse sentido, em cima do C, passando para o O, deu quem? O C'. Coloquei a régua, passando, tem que pegar o B, o O, esse lado vai ser quem? B'. Coloquei a régua no A, passou pelo O, vai dar quem? O B'. O que você observou? Nos 3 casos, o simétrico do ponto em relação a O também pertence à
elipse, está dentro da figura. Translação. Considere o trapézio ABCD desenhado na malha quadriculada a seguir. Está aqui. Vamos ver o que ele pede. Desenhe o ponto B', movendo o ponto B em linha reta conforme definido pela flecha vermelha. Flecha vermelha é essa. Saí do B, desci 2 linhas e cheguei no B'. Ó, saí do B, andei 2 linhas para baixo e andei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos, achei o B'. Peguei a reta, pus em cima a régua, pus em cima do A, 2 linhas para baixo, andei 9 quadradinhos a linha. A mesma coisa na D e a mesma coisa na C, e eu construí o A', B', C', D'. Existe alguma relação entre as medidas dos lados no novo trapézio e do trapézio original? Qual? Sim, são iguais às seguintes medidas. AB é igual a B', BC é igual a B', C', CD é igual a C', D' e DA é igual a D', A'. Os dois trapézios são congruentes? Justifique sua resposta. Sim, os trapézios ABC, B', C', D' são congruentes, pois os lados correspondentes têm medidas iguais e os ângulos correspondentes também têm medidas iguais. Vamos demonstrar essa afirmação? Quando o quadrilátero AB', A' é um paralelogramo, pois seus lados A' e B' são paralelos e têm medidas iguais. Assim, os lados AB, A', B' também são paralelos e também têm medidas iguais. Então, de maneira análoga, nós provamos que os paralelos têm medidas iguais os lados B, C, B', C', CD, C', D', DA, D', A'. O trapézio que você desenhou foi obtido a partir de uma transformação geométrica, denominada translação, aplicada ao trapézio original. Veja como podemos definir uma translação. Uma translação é uma formação geométrica que, aplicada a uma figura F, desloca todos os seus pontos em linha reta, percorrendo distâncias iguais na mesma direção e no mesmo sentido. Neste caso, a figura F' obtida é congruente à figura original F. Composição de transformações geométricas. Neste módulo e no anterior, estudamos 3 transformações geométricas: a reflexão, a rotação e a translação. Vimos que elas possuem uma característica comum. Nos 3 casos, sempre obtemos uma figura congruente à original. É possível também realizar composições de 2 dessas transformações, ou seja, aplicar 2 delas a uma figura, fazendo uma transformação seguida da outra. Veja, por exemplo, a construção abaixo. Tá aqui, ó. Nós temos a figura P, Q e R. E temos isso aqui. E esse eixo aqui. Primeiro, refletimos o polígono P em relação à reta S, que é essa, obtendo o polígono Q. Em seguida, fizemos uma translação do polígono Q, que é esse aqui, indicada pela flecha azul, chegando ao polígono R. Desta forma, dizemos que o polígono R foi obtido a partir do polígono P por meio da composição de uma reflexão com uma translação. Nos exercícios a seguir, você vai construir e analisar figuras obtidas pela composição de 2 transformações geométricas. Matemática em contexto. Você já pensou na tecnologia que está por trás de um simples jogo de smartphone? Uma das questões envolvidas na elaboração desses joguinhos
é como controlar o movimento dos objetos na tela. Ela é resolvida com o auxílio das 3 transformações geométricas que estudamos. Primeiro, os matemáticos mostraram que é possível realizar qualquer movimento de uma figura em um plano, aplicando a ela uma reflexão, uma rotação, uma translação ou uma composição dessas transformações. A partir dessa descoberta, os programas de computação foram desenvolvidos com base nas 3 informações, compondo reflexões, rotações e translações. É possível determinar todos os movimentos que serão realizados durante o jogo. E desta forma que o smartphone controla os objetos que aparecem na tela quando você joga. Bem, pessoal, por aqui eu finalizo a explicação deste capítulo. Deixo alguns exercícios para vocês realizarem em casa, da página 478 a 491. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês, por favor, me encaminhem um e-mail para que eu possa esclarecer as dúvidas de vocês, tá bem? Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!